dia, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a Camila Thaís como intérprete. E iremos hoje falar sobre polígonos. Então, imagine você que anda aí pela cidade de Buritis, né, Minas Gerais, e de repente você observa uma casa. Olha a casa aí, né? Se você é de Buritis, acho que você pode conhecer essa casa. Se não, né, dê uma voltinha por lá para Buritis para conhecer a nossa casa, né? Então, olhe bem, observa bastante a casa. Essa casa, né, ela lembra um desenho, né, geométrico, uma figura geométrica. Então, você que é uma pessoa observadora, logo percebe que isso aí é um polígono que é prisma com base pentagonal. Então, só para lembrar para você o que é prisma com base pentagonal. É uma figura onde a maioria das figuras são retângulos, né? Base pentagonal porque ela tem dois polígonos pentagonal, né? Então, só para você lembrar, olha aqui. A casa, ela vai ter bem e vai lembrar bem essa figura que é prisma com base pentagonal. Tem dois pentágonos, um aqui e o outro aqui. As laterais são formados, né? Todas as figuras são formadas por polígono e a maioria ele é retângulo, tá bom? Então vamos lá. Observa. Essa casa, a gente fala que ela é pentagonal porque olha a frente dela, ó. É uma figura formada por 1, 2, 3, com chão 4, 5 lados. Então é um pentágono. Olha a lateral dela. A lateral dela, igualzinho eu mostrei para vocês, a lateral é como se a casa tivesse assim, né? E o telhado dela aqui. Então, a lateral aqui, ó, forma um retângulo que dá para ver na figura. Essa lateral aqui também, ó, da casa, que seria da casa, né? Também é outro retângulo. A outra lateral do telhado. A outra lateral do telhado também forma outro retângulo. Então, é um prisma com base pentagonal, por conta que nós estamos falando do pentágono, tá bom? Então, vamos lá. O prisma com base pentagonal. Eu tenho tanto o prisma quanto a própria planificação do prisma. Ou seja, é esse prisma que a gente abre a caixinha e ela vai ficar planificada dessa forma. Então, vamos observar os dois, né? Tanto o prisma quanto a planificação do prisma. Vamos observar cada um deles. Então, o prisma, ele é considerado, né, um poliedro, porque ele, se a gente colocar em pé, nós temos o plano, né? O plano, e ele não fica somente um plano. Então, característica de uma figura espacial, ela não está em somente um plano, ela tem mais dimensões para construir a figura, tá bom? Então, a superfície da figura espacial, ela não fica em somente um plano, ela tem mais de um plano. Então, o prisma, né, poligonal, né, é o prisma com base pentagonal, corrigindo, né, e as figuras poliedro são figuras espaciais, tal como se eu pegar a pirâmide com base quadrada, ela também é um prisma, ó, uma pirâmide com base quadrada, que não fica com base quadrada,
porque não fica em somente um plano. Essa superfície aqui da tampa dessa caixinha, que seria um plano, só a parte de cima, tá bom? Então, isso daqui que seria um plano. As figuras planas, elas ficam em uma superfície só. Então, a figura plana, ela fica por inteiro, né? Por inteiro na superfície plana. Então, eu tenho o plano, que é a base aqui dessa tampa, né? E você consegue colocar em uma superfície só, ou seja, em um plano só, em um plano só. Então, eu posso falar que a planificação do prisma com base pentagonal, ele é uma figura plana, porque ela ficou em um plano só, apesar dele ser o modelo que transforma no prisma com figura espacial. Então, observa, o prisma com base espacial, ele é uma figura tridimensional, porque ele tem mais de um plano. Agora, a planificação, né? Quando é colocada, ela fica somente em um plano só, ou seja, na superfície da caixinha, né? Ficou em um plano só, enquanto a figura tridimensional ficou em mais de um plano. Então, essa aqui é a figura espacial e esse daqui é uma figura plana. Então, vamos ver o que são, afinal de contas, polígonos, porque o prisma é formado de polígonos. Os polígonos são figuras planas, ou seja, ele tem que estar em um plano só, que é figura fechada, né? O contorno da figura é fechado e não tem curva. É formado somente de segmento de retas. Então, para determinar o que é um polígono, ele tem que ser, o contorno tem que ser uma figura fechada e formado somente por segmentos de retas. Então, se eu pego o hexágono aqui, ó, se eu pego o hexágono, ele é uma figura, esse hexágono aqui, ó, ele é uma figura plana, porque a lateral é só formada por segmento de reta. A lateral é formado somente segmento de reta. O contorno, quando você contorna tudo, né, é fechado e as linhas não tem um linho que cruza, né? Porque se tivesse a interseção das linhas, ela não seria considerado polígono, tá bom? Então, para você praticar, vamos praticar um pouco. Tente descobrir se as figuras, né, abaixo são polígonos ou não polígonos. Então, a primeira, vamos observar a nossa seta. A nossa primeira seta, né? Olha, ela tem uma lateral. Vamos pegar aqui na pontinha. Tem 1, 2 segmentos, é retinho outro segmento, 3, 4 segmentos, 5, 6, 7. Então, aqui é uma figura poligonal de 7 lados. Então, a seta é uma figura, é um polígono? É, porque ele é plana, nesse caso aqui ela é plana. A lateral dela, né, os lados dela é formado somente de segmento de retas e não se cruza. Então, essa setinha, ela é uma figura plana e posso classificar ele como polígono, tá bom? Então, olha essa outra seta. Só do fato de ter uma curva, ela não pode ser considerado polígono, porque teve a curva, tá?
E polígono tem que ser só as figuras formadas de segmento de reta. Olha essa outra figura. Lembrando uma bandeirinha, né? A bandeirinha mexendo no ar. Então, olha lá, teve curva. Não teve? Olha a curva aqui, ó. Então, ela não é uma figura, né, considerada como polígono. Não pode ser considerado polígono porque teve curva. E polígono são todas aquelas figuras formadas somente de segmento de reta. Tem que ser o contorno fechado, né? E não pode ter cruzamento. E esse balãozinho que a gente costuma ver, às vezes, em história em quadrinho, né? Esses que é só, você vai observar lado por lado. Todos os lados dessa figura é segmento de reta, não é? Se todos os lados é considerado com segmento de reta, então ele é uma figura poligonal, porque tem segmento de reta, só segmento de reta. Todos os cantinhos são fechados e não temos linha que se cruza. Então, logo, ele é um polígono. Olha o outro. Olha essa estrelinha. Também é um polígono. Por que é um polígono? Porque cada lado são segmentos de reta. O que são segmentos de reta? É uma linhazinha retinha, né? Então, ele é formado só de segmento de reta e não temos linhas que se cruzam, né? Uma atravessa em cima da outra, não tem, e ele é fechado. Olha essa seta. Ela não é um polígono. Por quê? Porque teve uma abertura nela. O contorno dá a impressão que teve uma abertura, não dá? Então, ele não é considerado polígono. Por quê? Porque teve abertura, certo? Olha essa flechinha. A flechinha também é segmento de reta, porque só em todo o contorno dele tem segmento de reta, que daqui a pouquinho a gente vai contar quantos, né? Ele é fechado e não se cruza. Esse também é um polígono, porque todo o seu contorno é fechado, é formado de segmento de reta, né? E a linha não se cruza. Olha essa figurinha. Lembra dois triângulos, né? Intercalados. Então, olha lá. São um justaposto ao outro, um junto com o outro. Ó, dá ideia de cruzamento de segmento de reta, ó, de um lado para o outro. Eu não tive quebra no meu segmento de reta. Então, ó, eles se cruzaram. O meu segmento de reta se cruzou. Então, ela não é um polígono porque teve o cruzamento no segmento de reta, tá bom? Apesar de ser só segmento de reta e apesar de ser fechado. Mas teve o cruzamento do segmento de reta, não é um polígono. Então, vamos voltar à nossa face do nosso polígono da nossa casa, né? Que lembra bem a nossa casa, lembra? É um polígono pentagonal de 5 lados e 5 ângulos. Então, vamos ver o que é lado. Ó, lado é cada segmentinho de reta aqui, ó. Cada linhazinha reta. Então, eu tenho um lado, outro lado, e vou ter 5 lados. Tenho ângulos. Então, eu tenho o ângulo é exatamente esse encontro dos dois segmentos de reta, né? Teve um encontro, formou uma abertura. É essa abertura que é o ângulo. Então, eu tive um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos, 5 ângulos. Então, é uma figura polígono, pentágono, porque ele tem 5 lados e 5 ângulos. Então, os polígonos, eles são classificados de acordo. O que são a classificação? São os nomes que são dados a esses polígonos. Depois que você verificou que é um polígono, você pode dar nome a eles. Tem uns nomes específicos para eles. Eles são classificados de acordo com a quantidade de lados e a quantidade de ângulos que você vai ter, tá bom? Então, vamos lembrar o nome dos nossos polígonos. Nossos polígonos
Temos o triângulo, que ele possui 3 lados e 3 ângulos. Tem o quadrilátero, que possui 4 lados e 4 ângulos. Tem o pentágono, que possui 5 lados e 5 ângulos. Temos o hexágono, que tem 6 lados e 6 ângulos. Então, eu vou ter o heptágono, que possui 7 lados e 7 ângulos. O octógono, que possui 8 lados e 8 ângulos. O eneágono, que possui 9 lados e 9 ângulos. O decágono, que possui 10 lados e 10 ângulos. O undecágono, que possui 11 lados e 11 ângulos. O dodecágono, que possui 12 lados e 12 ângulos. O pentadecágono, que possui 15 lados e 15 ângulos. O icoságono, que possui 20 lados e 20 ângulos. Essa aí já é uma estrutura boa para dar a quantidade de nome que você tem no dia a dia, tá bom? Então, o que vai ser polígono regular? O polígono regular vai ser classificado como quando ele tiver todos os seus lados de mesma medida e todos os seus ângulos também de mesma medida, certo? Então, vamos a um exemplo. O triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? Ele é um polígono regular. Por quê? Ele tem todos os seus lados de mesma medida e os seus ângulos também são iguais de mesma medida. Que no caso vai ser cada ângulo com 60 graus, tá bom? Então vamos lá. Um quadrado. Ele é um polígono regular. Por quê? Porque ele tem 4 lados de mesma medida e 4 ângulos iguais, que no caso são 4 ângulos de 90 graus. O pentágono regular, ele também tem todos os lados iguais, as medidas dos lados, todas elas são iguais e os ângulos também são iguais, tá bom? O hexágono regular, ele vai ter o quê? Para ele ser considerado regular, todas as laterais têm a mesma medida. Então, se aqui mediu 3 centímetros, todos os lados terão 3 centímetros e seus ângulos serão iguais. Tem o heptágono regular, tem os 7 lados, todos de mesma medida e mesmo ângulo. Então, para ser caracterizado regular, eu tenho que ter todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida, tá bom? Tem o octógono regular também, do mesmo jeito. Todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida. Eu acho que agora você decorou, né? Depois de tanta vez repetindo a mesma coisa, eu acho que aprendeu. Eu vou ter figuras regulares quando, exemplo, se eu tenho aqui, ó, aqui é um hexágono, só a planificação aqui, ó, só a figura da tridimensional, a base aqui. São 6 lados de mesmo tamanho. Se medir aqui, ó, cada lado tem a mesma medida e os ângulos também são os mesmos. Se você medir, são os mesmos ângulos, tá bom? E para ser irregular, ele pode ter tamanhos diferentes, né? E ângulos diferentes, tá? Então, eu tenho os triângulos. No caso, triângulo, os ângulos também não são de mesmo tamanho. Ou o lado não é de mesmo tamanho. Os quadriláteros. Os quadriláteros, você vai observar várias gamas de quadrilátero aí, né? Para você observar a irregularidade dele. No caso, retângulo, ele só tem 2 lados iguais, mas todos os lados não são de mesmo tamanho. O losango, apesar de todos os lados serem iguais, né, os ângulos são diferentes. Então, eu tenho toda essa gama no quadrilátero.
Por hoje, coleguinha, é só. Eu acho que deu para entender o que é um polígono, regular e não regular, classificação deles, né? E por hoje é só. Até a próxima aula.